Billy Graham afirmava que o maior perigo espiritual não costuma ser cometido em público. Quem erra abertamente sabe que errou. O verdadeiro risco, segundo ele, está em quem olha para a própria vida e não encontra nada para corrigir. Pessoas que se veem como corretas demais para se examinarem. Esse tipo de postura não gera escândalo, mas cria uma falsa sensação de segurança interior. Para Billy Graham, errar não era o problema central. O problema era perder a capacidade de reconhecer falhas. Quando alguém acredita que já está bem, que já faz o suficiente, que já chegou onde precisava, o coração se fecha para qualquer transformação. Não há confronto, não há arrependimento, não há mudança. Apenas repetição de certezas que nunca são questionadas. Billy Graham observava que pessoas moralmente corretas costumam ser as mais resistentes à mudança. Elas seguem regras, mantêm aparência respeitável e evitam erros visíveis. Porém, justamente por isso, raramente se perguntam se ainda estão crescendo por dentro. Para ele, esse estado de conforto moral era mais perigoso do que falhas evidentes, porque impede qualquer revisão interna. Segundo Billy Graham, a religião pode se tornar um esconderijo quando é usada para evitar o confronto pessoal. Práticas externas passam a substituir transformação interna. A pessoa acredita que, por fazer o que é esperado, não precisa mais se examinar. Esse mecanismo cria uma fé rígida, defensiva e incapaz de reconhecer áreas que precisam ser tratadas. Billy Graham ensinava que quem nunca se arrepende não é quem nunca erra, mas quem nunca se observa. O arrependimento nasce da consciência, não do escândalo. Quando essa consciência é silenciada pela sensação de superioridade moral, o coração se endurece. A pessoa continua correta por fora, mas cada vez mais distante da verdade interior. Para ele, o pecado visível assusta porque expõe. Já o perigo real se fortalece no silêncio da autoconfiança. Quando alguém acredita que já está do lado certo, para de ouvir. Toda correção parece ataque, toda reflexão parece exagero. Esse fechamento interior é o início de uma estagnação profunda, ainda que a vida continue organizada externamente. Billy Graham via que muitos confundem disciplina com transformação. Seguem padrões, mantêm hábitos e evitam deslizes, mas nunca questionam motivações. O problema não é a disciplina, mas usá-la como prova de que não há nada mais a ser trabalhado. Para ele, isso cria uma vida rígida, correta e espiritualmente imóvel. Segundo Billy Graham, o coração humano tem facilidade em apontar erros alheios e extrema dificuldade em reconhecer os próprios. Quanto mais a pessoa se sente certa, menos espaço há para autocrítica. Esse desequilíbrio faz com que o julgamento externo cresça, enquanto a sensibilidade interna diminui. Esse processo não causa dor imediata, mas gera afastamento progressivo. Billy Graham alertava que a queda espiritual começa antes de qualquer erro visível. Ela começa quando a consciência deixa de ser consultada, quando a pessoa passa a viver apenas confirmando o que já acredita. Sem questionamento, não há crescimento. Sem crescimento, a fé se transforma em repetição vazia. Para Billy Graham, o maior perigo é confundir estabilidade com maturidade. Uma vida sem crises aparentes pode esconder um coração estagnado. Ele acreditava que crescer envolve desconforto, revisão e humildade. Quando tudo parece resolvido demais, algo provavelmente deixou de ser confrontado. Billy Graham ensinava que a verdadeira transformação sempre começa com a pergunta certa. Não o que os outros estão fazendo errado, mas o que eu deixei de examinar. Quando essa pergunta desaparece, a fé se torna defensiva. A pessoa passa a proteger sua imagem, não a verdade. Segundo ele, a autojustificação é uma das armadilhas mais sutis da vida espiritual. Ela não nega valores, apenas os usa como escudo. A pessoa acredita que, por estar certa em muitos pontos, não precisa olhar para os pontos negligenciados. Esse raciocínio impede qualquer renovação real. Billy Graham
Observava que quem nunca admite falhas internas acaba desenvolvendo dureza emocional. Falta empatia, sobra julgamento. A vida se torna uma comparação constante, onde o valor próprio depende do erro alheio. Para ele, esse era um sinal claro de que algo estava fora do lugar. Ele acreditava que o coração começa a se perder quando a pessoa passa mais tempo defendendo suas certezas do que examinando suas atitudes. A verdade deixa de ser buscada e passa a ser protegida. Esse movimento transforma a fé em identidade fixa, não em caminho de crescimento. Billy Graham alertava que ninguém se transforma sem humildade. E a humildade começa quando alguém admite que ainda não chegou. Quando essa admissão desaparece, a pessoa pode continuar praticando tudo corretamente, mas sem vida interior. O exterior permanece intacto enquanto o interior se fecha. Para ele, o perigo não era errar em público, mas nunca errar em particular. Nunca refletir, nunca ajustar, nunca pedir mudança interior. Esse tipo de vida parece segura, mas é frágil. Basta um confronto real para que tudo desmorone, porque nunca houve profundidade. Billy Graham acreditava que a consciência precisa ser exercitada. Quando ela não é usada, enfraquece. A pessoa passa a viver de convicções antigas, sem renovação. O perigo não está em convicções firmes, mas em convicções que nunca mais são examinadas. Segundo Billy Graham, o maior sinal de maturidade espiritual não é a ausência de erros, mas a disposição constante para a correção. Quando essa disposição desaparece, algo essencial foi perdido. A vida continua, mas sem crescimento real. Billy Graham dizia que muitos evitam erros visíveis, mas nunca enfrentam o orgulho invisível. Esse orgulho se manifesta na certeza excessiva, na resistência ao confronto e na dificuldade de ouvir. Ele não grita, mas governa decisões silenciosamente. Billy Graham disse que o maior perigo não é o pecado visível. É acreditar que você já está bem demais para mudar. A pergunta final não é sobre o que você evita fazer. É sobre o que você parou de examinar dentro de si.